Era uma noite escura e chuvosa quando três estranhos se encontraram em um quarto de hotel. Eles não tinham muito em comum, além de uma fome insaciável que parecia consumi-los por dentro. O primeiro a chegar foi um homem alto e musculoso, com uma expressão de fome intensa em seus olhos. Seus músculos pareciam tensos e suas mãos tremiam ligeiramente. Ele se sentou na cama e começou a mexer em seus bolsos, procurando algo que pudesse saciar sua fome. Seu estômago roncava alto, como se implorasse por comida. Enquanto isso, o segundo indivíduo entrou pela porta, tropeçando em sua pressa de chegar ao quarto. Ele era baixo e gordo, com uma barriga enorme que parecia prestes a explodir. Seus olhos brilhavam com um desejo incontrolável, e ele mal conseguiu se segurar ao se aproximar da mesa que havia no quarto. Seus dedos gordurosos agarraram a primeira coisa que encontraram, e ele começou a devorá-la com uma avidez que beirava a obsessão. Foi então que a terceira pessoa entrou, uma mulher magra e nervosa que parecia tão faminta quanto os outros dois. Ela tinha um olhar perdido em seus olhos, como se estivesse lutando para manter o controle sobre si mesma. Ela se aproximou da mesa e começou a devorar tudo o que encontrava pela frente, sem se importar com o fato de que estava compartilhando o quarto com dois completos desconhecidos. E assim eles ficaram, comendo e comendo até que não sobrasse mais nada. Mas a fome ainda estava lá, tão intensa quanto antes, e eles começaram a olhar uns para os outros com um misto de medo e desejo. O homem musculoso olhou para o homem gordo e se perguntou o que seria mais saboroso, a carne de porco ou a de vaca. A mulher magra olhou para os dois homens e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que estava em perigo, mas sua fome era mais forte do que sua prudência. Foi então que um quarto indivíduo entrou no quarto, sem que eles tivessem notado sua presença. Era um homem alto e esguio, com um sorriso malicioso nos lábios. "Posso ajudá-los?" ele perguntou, sua voz suave. Os três se viraram para olhar para ele, e foi então que perceberam o quão estranho era aquele homem. Seus olhos pareciam fundos e sem fim, e sua pele tinha um tom pálido e doentio. Ele se aproximou dos três, e foi então que eles viram o que havia em suas mãos, um prato de comida que exalava um aroma delicioso. Os três sentiram suas bocas salivarem diante daquela comida. O homem gordo estendeu a mão para pegar um pedaço, mas o estranho puxou o prato para longe. "Não tão rápido", ele disse, com um sorriso diabólico. "Antes de comer, vocês precisam me dizer o que estão dispostos a fazer por essa comida." Os três se entreolharam, confusos e temerosos. "Do que está falando?" perguntou a mulher magra, sua voz tremendo de medo. "Estou falando de sacrifícios", respondeu o homem estranho, ainda com um sorriso no rosto. "O que vocês estão dispostos a fazer para saciar essa fome insaciável? O que estão dispostos a sacrificar?" O homem musculoso franziu a testa, desconfiado. "Do que você está falando?" "Não vamos sacrificar nada, só queremos comer." O estranho riu, um som sibilante que fez a mulher magra tremer. "Vocês não entendem", disse ele. "Não é apenas sobre comer. É sobre saciar uma fome que nunca acaba, uma fome que consome tudo que está ao seu redor. E se vocês não estiverem dispostos a sacrificar algo, nunca serão capazes de saciá-la." Os três se olharam novamente, desta vez com uma compreensão crescente. Eles sabiam o que o estranho queria dizer. Sabiam o que ele esperava que fizessem. Foi então que o homem musculoso se levantou, olhando fixamente para o estranho. "O que você quer que façamos?" ele perguntou, sua voz dura e determinada. "Estamos dispostos a fazer qualquer coisa." O estranho sorriu, satisfeito. "Ótimo", disse ele. "Então vamos começar." E com isso, ele empurrou o prato para o centro da mesa, e os quatro se lançaram sobre a comida,
devorando-a com uma fome voraz e insaciável. Enquanto comiam, os três sentiram uma sensação estranha se apoderar deles. Era como se uma força invisível os controlasse, os empurrando para o limite. Eles devoravam a comida com tanta voracidade que chegava a doer, mas não conseguiam parar. Era como se suas mentes tivessem se tornado prisioneiras da fome insaciável que o estranho havia mencionado. Foi então que a mulher magra começou a sentir uma dor aguda no estômago. Ela tentou ignorá-la, mas a dor só piorou. Ela se contorceu na cadeira, tentando encontrar uma posição confortável, mas nada parecia ajudar. Foi quando ela percebeu que seus olhos estavam fixos no homem musculoso ao seu lado. De repente, a mulher se viu sentindo uma fome insaciável, não por comida, mas por carne humana. Ela sabia que era errado, mas não conseguia controlar o desejo que a dominava. Ela se inclinou na direção do homem musculoso, seus olhos fixos em seu pescoço. O homem musculoso sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando viu o olhar da mulher. Era como se algo em seus olhos tivesse mudado, como se ela estivesse possuída por uma força sobrenatural. Ele tentou se afastar, mas a mulher se aproximou ainda mais. O homem musculoso finalmente conseguiu se desvencilhar da mulher e correu para a porta do quarto, mas a fome insaciável continuava a consumi-lo. Ele se viu desejando coisas que nunca havia desejado antes, sua mente estava nublada pela fome. Ele olhou para a mulher, que agora estava em um transe, seus olhos vermelhos brilhando com um desejo ardente. O terceiro homem também parecia estar lutando contra uma força invisível que o consumia. Eles perceberam que estavam presos em um ciclo de fome eterna. Era como se algo os tivesse transformado em monstros insaciáveis que não podiam ser saciados. A tentação da carne humana era mais forte do que qualquer outra coisa que já haviam sentido antes, e eles não podiam escapar dela. Eles estavam presos em um pesadelo sem fim, uma existência vazia e sem sentido, alimentando-se uns dos outros. Com o passar do tempo, eles se tornaram cada vez mais selvagens e desesperados em sua busca por alimento. Eles se afastaram do mundo exterior e se trancaram no quarto do hotel, se alimentando uns dos outros sem piedade ou remorso. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado, mas a fome insaciável os controlava completamente. Eles haviam se tornado a personificação da gula, um pecado mortal que consumia suas almas lentamente, um pedaço de cada vez. Assim, eles permaneceram presos em seu ciclo vicioso, até que finalmente não havia mais nada a consumir. Eles haviam se destruído completamente, deixando apenas uma pilha de ossos e carne putrefata como testemunho de sua existência. A gula havia consumido tudo o que eles tinham, suas vidas, suas almas e suas esperanças. O quarto do hotel agora era apenas um túmulo silencioso para os três infelizes que sucumbiram à tentação da carne humana.